hora para a gente encaminhar um desfecho para o fim da guerra da Rússia e da Ucrânia. Tá? O que falta na prática? Agora, até assim, uma explicação mais didática para a gente entender, porque eles não vão sentar numa mesa e vão assinar o fim dessa guerra. Como é que vai acontecer? Como é que vocês imaginam que isso vai acontecer nos próximos dias? Bom, até aqui, o que estava faltando, parafraseando o grande Garrincha, era conversar com os russos. Né? Isso, enfim, foi feito. Né? O Putin e Trump fizeram... Putin e Trump tem mais a ver entre eles, os dois, do que a torcida, agora usando o futebol, a torcida do Flamengo pensa. Porque as pessoas acham que o Putin é um cara... Até hoje, muita gente acha que o Putin é de esquerda, né? Porque tem a memória da União Soviética. Não tem nada a ver. O Putin é muito mais... conservador. Extremamente conservador, muito mais parecido com o Trump do que se imagina, né? Mas eles fizeram uma ligação que foi a primeira entre os Estados Unidos e a Rússia desde o início do conflito. Isso é significativo. Agora, vai ser preciso um convencimento com os europeus, com os ucranianos, né, sobre os termos da negociação. O que é aceitável e o que não é. Isso não é fácil, não vai ser uma negociação fácil. Mas eu acho que qualquer tipo de articulação em prol da paz, considerando o que está envolvido, nós estamos falando do conflito mais significativo, o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Não é qualquer conflito. Né? Eu fiz uma participação no Faixa Especial da Gaúcha, uns meses atrás. Eu fui muito criticado porque eu falei que a gente corria o risco de incidir numa guerra nuclear, né, se a situação seguisse com um envolvimento cada vez mais ostensivo da OTAN em território ucraniano. E aí eu recebi, não, imagina se vai ter uma guerra nuclear no século XXI. Bom, armas nucleares foram pesquisadas, construídas, desenvolvidas para serem usadas. Elas não são artigos de decoração. A gente vive hoje uma realidade que foi calcada na estabilidade mútua assegurada, né? Aquela teoria da destruição mútua assegurada desde 1945, mas isso não é garantido, né? Não é um fato que está dado. E nós não podemos correr nenhum risco de chegar num ponto em que a gente vai iniciar um conflito nuclear que nós não sabemos onde vai parar. Né? E se nós estamos lidando com uma potência, que é a maior potência nuclear em termos de ogivas, a Rússia tem mais que os Estados Unidos, né? E nós estamos avançando e colocando tropas da OTAN, tropas dos Estados Unidos, tropas do Reino Unido, dentro da Ucrânia, e correndo o risco dessa resposta ser nuclear, bom, eu digo, façam o que precisa ser feito pela paz. Porque o que pode vir a seguir vai ser muito pior do que já aconteceu até aqui. Tá, mas professor, você acha que a gente agora, neste momento, 21 de fevereiro de 2025, está caminhando para que esse horror que se pode imaginar de uma guerra nuclear, isso não vai acontecer? Avançamos para que isso não aconteça, isso, apesar de que esse risco existe. Por isso que eu achei positiva a articulação do Trump, né, no sentido de sentar com os russos. Mas, de fato, o risco ele não... tem aqueles pesquisadores, os cientistas nucleares, que eles, vocês já ouviram falar, o relógio do Doomsday Clock, né, o relógio nuclear. O quão próximos nós estamos de uma possível guerra nuclear. Nós nunca chegamos tão perto como desde que o conflito instaurado entre Rússia e Ucrânia em 2022. E isso quem argumenta são os cientistas nucleares que fazem a manutenção desse Doomsday Clock. Né? Existe alguma projeção, professor, de que impactos a gente poderia ter num conflito nuclear, em termos de destruição? É terrível, né? Porque o principal, às vezes, não é nem a própria utilização da arma nuclear naquele evento, não é? Especialmente dependendo do tipo de armamento nuclear que vai ser utilizado. Você tem armas táticas e você tem, né, armas que são ainda mais poderosas que as táticas. Mas as consequências do uso indiscriminado, uso contínuo, o primeiro ataque, o segundo ataque, enfim, existe, claro, né, a gente nunca vivenciamos isso, então não temos como saber. Sim. Mas os cientistas, olha, o pior pode ser o inverno nuclear que vem a seguir, que é o resultado daquela fuligem do uso dos armamentos nucleares na atmosfera e as consequências disso para a produção, para a atividade agrícola, para a atividade econômica. E nós podemos entrar em um período, né, de extrema instabilidade em termos econômicos, cadeias de suprimento alimentícios, enfim, é uma realidade que eu acho que ninguém quer experimentar, que ninguém quer viver, quer manter as armas nucleares
como artefatos de decoração. Eu queria fazer um comentário sobre a questão das armas nucleares. Nós somos também aqui da comunicação, tem muito o aspecto simbólico, né? Que a gente olha, que é armas nucleares, com exceção de Hiroshima e Nagasaki, nunca foram utilizadas em conflitos armados, né? E no momento que se é utilizada esse tipo de armamento, acaba se ultrapassando uma linha vermelha, né? Que não se sabe o que vem depois. Exatamente. Fica na beira do abismo, se joga no abismo para um mundo que nós desconhecemos, porque até o momento as armas nucleares servem para dissuasão. Tu não joga porque tu sabe que o segundo ataque vai ser pior. Exato. Então, o aspecto simbólico me preocupa muito. Mas queria comentar também sobre essa questão, Léo e professor Guilherme, sobre uma paz possível, um acordo possível, né? Eu acho que não tem como se chegar a um acordo sem que os europeus sejam chamados para a negociação, sem que a Ucrânia seja chamada. E, quem sabe, uma promessa por parte da Ucrânia e de algum fiador, pode ser os Estados Unidos, pode ser a Alemanha, pode ser a França, talvez o Reino Unido, de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. É uma promessa, um compromisso, um acordo, seja selado, assinado, de que a Ucrânia desiste da OTAN. Bom, quem sabe um meio termo, ingressa na União Europeia, que é um bloco econômico político, mas não um bloco militar, embora tenha, né, uma área, um departamento militar, mas quem sabe entraria, não, estou fazendo uma especulação aqui, entraria na União Europeia, não entraria na OTAN. O Ocidente entrega, como eu comentei, a Crimeia e a Rússia recua as tropas de Donetsk e Luhansk às suas fronteiras originais. Agora só falta chamarem aí para negociar.